Ok, galera, voltamos aqui, o Edilson do De Olho no Front. Já finalizamos, então temos o nosso acesso à pasta pública, graças a esse HT-Access, como eu expliquei na outra aula. É a única pasta. Então, a partir dessa pasta, a gente vai começar a fazer as nossas linhas de programação para poder criar nossa API. E eu vou separar por níveis de pasta, tipo usuário, vai ter uma pasta usuário e as operações de usuário. Despesa, uma pasta despesa e dentro as operações de despesa, assim por diante. Vamos trabalhar dentro de conceito de domínio para ficar mais fácil de entender a nossa API, beleza? Agora, galera, configuramos nosso ambiente. Vamos trazer nosso ambiente para cá para a gente poder trabalhar com o nosso editor e posteriormente ficar transferindo para o arquivo. Tem outras maneiras, mas vamos usar essa. Primeiramente, eu vou abrir o meu FileZilla aqui, que é o que eu uso para fazer transferências de arquivos. Vou conectar ao servidor 192.168.25.114. Na sua casa aí vai ter o seu IP, que a máquina virtual vai assumir o IP que você tem. Aí que aquele espaço você descobre anteriormente com IP address. Estou na minha máquina virtual. Aqui é a minha máquina local. Então vamos entrar aqui em documentos. Cadê? Vamos entrar aqui nas pastas aqui. Subir um pouquinho aqui, ó. Documentos. Eu tenho algumas coisas aqui. Eu vou criar aqui mais uma pasta chamada gastos projetos. Aqui onde a gente está no nosso servidor, olhamos aqui, ó, o servidor está nessa pasta, ó. Então vamos nessa pasta aqui, ó, copiar aqui, pá, ó, já chegamos na API gastos. Vamos puxar essa API gastos para cá. Então a partir de agora tudo que a gente vai fazer aqui a gente vai jogando para cá, ok? E vamos abrir o nosso Visual Code. Vamos abrir. Vamos pegar aqui Open File. Vamos em documento, aqui ó, gastos projetos, API gastos. Vamos abrir essa pasta. Como nós podemos ver, tem aquelas configurações iniciais que nós fizemos, ó. Tem o Composer, tem os Vendor, tem o CSS está vazio, Public e o app. Esse daqui já bloqueia todos os acessos, como nós já vimos. Então, sem problema. Agora nós vamos começar a criar nossa base. Nossa base vai partir de app. Vamos começar criando uma pasta chamada libs. O que vai ter dentro dessa libs? Vai ter aquela classe que a gente usa para fazer quase tudo, né? Um exemplo. Eu vou colocar aqui. Eu vou escrever ela como class. Eu vou escrever como libs. Libs.psp. Então essa libs está dentro da minha classe. E essa classe eu vou tacar um name nela, que vamos usar o conceito de name. Vocês lembram que a gente fez o composer para isso? Então na verdade isso daqui aqui PHP. Então tem que estar com o mesmo nome ali, ó. Eu vou colocar no namespace. Você lembra do escopo que eu dei para esse? Tudo que está no app é setting, né? Vamos abrir o composer aqui para a gente ver, ó. Vou copiar isso daqui, setting /libs. Ou seja, então tudo que tiver dentro de setting/libs corresponde a essa classe. Vamos criar uma classe assim, uma classe, certo? Ok, perfeito. E dentro dessa classe ela vai ser uma classe estática. O que é isso? Classe estática, a gente pode invocar ela de qualquer lugar do código. Primeira coisa, vamos fazer um pequeno debug aqui, para a gente não ficar colocando printf, var e outras variáveis. Vamos fazer um pequeno debug, que é onde a gente utilizar dessa classe, a gente vai dar um
um debug na tela bonitinho pro cara ver. Public, para isso a gente precisa colocar static, para não precisar instanciar essa classe. Function, vou colocar dd de debug. E aqui eu passo um object. Passei um objeto pro cara aqui. Entrei dentro da classe. Primeiro eu vou descer um texto chamado aqui, dar uma pré-configuração. Senão a gente teria que usar isso todo o código quando a gente for testando algum erro. Então eu já estou fazendo isso agora. Aqui eu vou dar um print em uma href, uma linha. Dar um hash em uma linha. Aqui eu vou printar, print R, e vai me cuspir todo o erro. Erro, qualquer coisa que eu colocar dentro dessa variável. Vou finalizar com a linha e vou dar um exit para ele parar o código. Ou seja, nosso primeiro exemplo está feito. Só que é o seguinte, eu não consigo usar esse cara simplesmente criando um arquivo aqui. Vamos usar um primeiro arquivo aqui, um index.php dentro de public, php aqui PSP. Eu não consigo usar, tipo, se eu chamar aqui libs.dd teste, isso não vai funcionar. Você vai entender por quê. Vamos jogar pro servidor pra gente ver. Acabei bagunçando aqui as coisas, calma aí. Bem que acabei bagunçando, espera um minutinho. Ok, galera, já arrumei a bagunça, puxei as pastas de volta, que eu acabei misturando todas as pastas. Então vamos lá, nós temos aqui uma das coisas funcionando, criamos uma classe. Estou tentando invocar essa função diretamente de lib dentro da pasta public da seguinte forma. Vamos ver se funciona. Public, né? Então seria a pasta public. Não deu nada, não apareceu mensagem, provavelmente ele deu erro, porque o log do PHP está desabilitado. Ok, por isso que deu erro. Porque deveria aparecer a mensagem de teste. Por que está dando isso? Porque a gente tem que ir lá no servidor e fazer o seguinte. Você lembra daquele composer? Primeiramente, a gente tem que dar aquele comando composer autodump. Ó, ele gerou duas classes. Contém duas classes, mas ainda não está pronto. Eu tenho que ir lá no meu código e setar o composer aqui. Como que eu faço isso? Recarry ons dir. Eu uso dir para identificar o diretório corrente, que ele vai pegar o diretório da aplicação, que no caso é o diretório onde eu estou. Vamos ver, só para vocês verem o que o dir faz. Deixa eu isolar aqui pra gente ver o que o dir traz. Um vardump, que é um jeito de mostrar erros no PHP. Dir, vou transferir de novo para lá e vamos executar aqui para ver. Ó, então ele está falando aqui que eu estou na API public, na pasta public. Eu tenho que acessar a pasta vendor. Então o que eu tenho que fazer? Como que eu acesso a pasta vendor? A vendor, eu estou na public. Ponto. Isso calca tem string. Eu estou em public, eu estou aqui dentro. Então eu tenho que subir um nível e acessar a pasta vendor. Então eu tenho que fazer isso. Um nível. É tanto que o meu Visual Code já está com uma extensão que me mostra o caminho. Vendo o que? Composer
index.autoload.php. Certo. Depois disso, será que eu consigo usar isso? Vamos ver. Aí eu chamo a função de novo que eu criei. Não funcionou ainda, deu algum erro. O que é o erro? Eu tenho que importar user setting, entendeu? Eu tenho que dar o user. Eu não criei lá em app lib setting, então eu tenho que importar ele aqui para poder usar. Agora vamos importar ele para lá de novo e ver se ele me traz alguma coisa. Ainda deu um erro. Calma aí que eu vou dar uma olhada e já falo o que é. Pronto, galera. Nosso teste apareceu aqui. O que eu coloquei errado é o seguinte: depois do D tava 2. Eu coloquei um ponto barra 2 pontos para ele voltar um nível acima. Então ele já achou o nome, ele achou a classe que eu precisava utilizar e consequentemente invocou a função, certo? E esse é o resultado que a gente vê na tela, teste. Ok? Bom, galera, vou ter aqui implementar algumas funções na classe para ganhar tempo, para não perder muito tempo. Então a gente fez aquela nossa função de debugar, certo? Que nós vimos ela em funcionamento aqui na tela, ó. Eu criei mais algumas funções. A primeira função é isData. O que isso significa? isData. Quando eu venho do post uma sequência de itens, eu monto um array e passo comparando se esse valor existe dentro desse array. Então é um modo para simplificar, para verificar se eu recebi ou não um parâmetro vindo de uma requisição. Um exemplo: eu mando o campo nome e passo para ele aqui o request, e aqui o que eu quero que esteja. Eu quero que esteja o campo nome, então ele compara. Se tiver, ele retorna true, se não, ele retorna falso. Ok? Aqui eu gero um ID. Para que esse ID? A gente vai precisar de algumas chaves, umas chaves únicas dentro do nosso sistema. Para login, a senha vai ser gerada a partir dessa UID. Eu vou usar esse UID com mais algumas funções para poder gerar essa senha. E a última função que eu implementei aqui foi essa daqui, isEmpty. O que essa daqui faz? Ela verifica o objeto que está vindo. Se ele é um string, verifica se está vazio ou não. Se for um integer, ele já dá um retorno como true. Se for nulo, ele retorna como falso. Se for um array, ele verifica se tem objeto ou não dentro desse array. E caso contrário, se for um double, ele retorna um true. Caso contrário, falso. Então, basicamente, essas funções dessa biblioteca a gente vai usar praticamente para tudo. Eu poderia criar uma classe e estender isso dentro das classes, mas não é a ideia. Eu quero fazer separado mesmo para a gente entender passo a passo. Então essas funções praticamente são a genérica de controle nosso, beleza? Vamos dar continuidade aí. Para isso a gente precisa fazer o que? Eu salvei aqui na minha máquina local. Vou passar, aqui eu vou pegar todo o projeto e vou transferir todo o projeto para lá de novo. Acabou de transferir. Vou lá e vou fazer o que? Composer dump autoload, para ele atualizar as classes para eu poder usar aquelas funções, beleza? Então praticamente agora eu já consigo usar aquelas funções que eu acabei de desenvolver aqui dentro da classe lib, que estão aqui, que a gente está vendo aqui, beleza? Então vamos fechar a nossa classe lib, certo? E vamos começar a trabalhar com algumas outras classes, ok? Ok, galera, agora vamos começar a criar mais algumas pastas aqui. Dentro ainda de app, nós já criamos a pasta lib. Vamos criar uma pasta chamada base. O que essa pasta vai ter? Tudo que é genérico na nossa aplicação. Um exemplo são interface. Tudo que a gente vai disponibilizar para vários componentes, a gente vai criar nessa pasta. Vou até fechar aqui e vou abrir ela, base, estou dentro de base. O que primeiro a gente vai criar? Vamos criar uma classe chamada response base ponto php. Vou copiar tudo isso assim do jeito que eu escrevi. Vou transmitir esse código para cá. Vou usar um namespace, qual que é aqui? Setting, né? Setting
setting, acho que se não me engano é isso, barra. E essa barra aqui, ela vai ter uma nomenclatura chamada base, ou seja, classe. O que essa classe vai ter? Nada. Essa classe vai ser isso, simplesmente para a gente estender ela. Ela basicamente vai dizer nada, né? Mas ela é fundamental ao núcleo, porque se a gente quiser qualquer alteração no núcleo, a gente mexe nessa classe response base, certo? A response base, fora ela, eu vou criar também uma outra classe chamada mensage base. E sem confundir, tá, pessoal? O nome da pasta tem que bater aqui, senão ele não acha a classe, tá? Então, exemplo, que nem aqui, ó, a gente está dentro do namespace lib. Você pode ver que a pasta é igual, base é a mesma coisa. Vou até copiar aqui e jogar aqui, vocês vão ver, ó. Ó, mesma escrita, porque tem que ser igual. Então a ideia é o seguinte, vou copiar tudo isso aqui, response base. Vou criar mais uma na base. Vou criar mais uma classe chamada response mensagem. Ponto. Criei mais uma classe, response message. Response mensagens. Response mensagens. Ou seja, vou até copiar aqui para não ter erro. Acho que tá alguma coisa errada aqui. Eu tô com a vista meio doendo, não tô enxergando direito. Pronto, tá certinho. O que essa classe vai ter? Ela é uma classe de resposta. Então, a gente vai formatar nossa resposta num formato padrão JSON, né? Que aí é o formato de várias APIs. Só que eu vou deixar uma classe pronta para fazer isso, para a gente não precisar ficar escrevendo isso na mão, né? Simplesmente invocar a classe e disparar a resposta. Primeiro, eu vou criar algumas variáveis. Private code, que vai ser 200, por padrão 200. Private is error falso, não tem erro nenhum de processamento. Private mensagens. Aqui vai ser uma array, literalmente, certo? Ok, eu vou criar essa classe e já volto explicando, senão vai demorar muito tempo aqui de vídeo. Vamos lá, galera, eu já criei a classe aqui response message, criei os métodos. Eu tenho um método construtor que recebe o response, um código, um erro, né? Aqui eu posso colocar mais alguns parâmetros, mas a princípio a ideia é essa. Eu tenho uma classe append que insere mais mensagens caso eu precisar, né? Eu tenho um método get que restaura um código, e eu estou com a extensão chamada php getSets. Eu clico em cima e gero o set deles, ou get, ou ambos. E aqui eu só estou usando o getSet, ok? Então basicamente essa é a classe de response mensagem, ok? E essa classe ela vai ser padrão. Essa classe aqui ela vai devolver para o cara, para a próxima classe, um contexto pronto. Ela vai devolver um JSON formatado, ok? Ok, galera, aqui já criei a minha lib, a minha base, aquela classe neutra, que vamos usar ela agora no caso de response message, que traz as mensagens, o erro e o getCode, ok? Agora vamos criar as classes que vai utilizar essa classe básica que a gente criou. Aí dentro de app vamos criar uma pasta chamada http. Dentro dela vamos criar uma página, uma classe
Vamos copiar aqui de responsive body para ficar mais rápido. Dentro dela vamos criar uma classe chamada new file, chamada response.psp. Essa é a nossa classe. Aqui eu vou copiar tudo, vamos dar um namespace para http, lembrando o nome da classe, response, ok, certo. Aí o que acontece? Aí começa a brincadeira. Vocês lembram daquela classe que eu criei, que a gente acabou de pegar? Eu vou estender ela. Estende response base. Automaticamente o meu editor já me ajudou, colocou aqui, ó. Ok. Então ela já é uma classe response base, certo? Eu vou montar essa classe e aí depois eu volto explicando, ok? Por causa do tempo. Bom, galera, agora eu já criei, utilizando aquela classe, criei a classe de response. Essa nossa classe de response, ela retorna um JSON, como você pode ver. Vou explicar o código, eu recebo os parâmetros dentro da aplicação. Aqui eu descubro em qual nível que ele está, se é um CGI ou se é um HTTP normal dentro do servidor internamente. Ele me traz isso porque eu preciso saber disso para definir qual tipo de header que eu vou disponibilizar como status code. Se for CGI eu tenho que disponibilizar nessa forma, se não eu disponibilizo nessa forma. Passando isso, eu coloco um contexto da aplicação como retorno JSON, imprimo um JSON encode e dou exit. E aqui eu carrego todas aquelas variáveis que eu passo por parâmetro. Então vamos jogar isso lá e vamos testar isso. Vou pegar todo o meu projeto, que agora eu mexi em vários pedaços do projeto. Lembre-se, eu tenho que rodar aquela classe, tem que aparecer mais classe agora. Ó, 5 classes criadas. Beleza. Como que eu vou testar? Vamos testar essa responsive body. Como que funciona? Vamos pegar a nossa classe lá no public de teste, que é o HTML. Em vez de eu parar o código aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui, ó, dados. Vou criar aqui uma data. Essa data vai receber um array. A recebe 1, B recebe 2, certo? Isso é minha data, meu array de data. Como que aquela classe funciona? Do new response. Deu tudo aqui, 200. Eu tenho data, passo data para ela, é o meu data. Qual que é o próximo parâmetro? Vamos pegar lá. E os erros são tudo fixo, então eu não preciso passar. Vamos supor que seja só essa situação. Aqui eu vou corrigir porque está exigindo que importe as classes, certo? Perfeito. Vamos transferir isso para o servidor e vamos executar. Como vemos, ele devolve tudo formatadinho. Mas se fosse outra situação, se fosse 404, vamos transferir para lá. Transferiu e automaticamente ele vai devolver um 404. Entendeu? Tranquilão. Poderia trazer a mensagem aqui e assim que a nossa API vai trabalhar. Ela vai estar nesse conceito. Aqui eu coloquei lá, mas eu não coloquei falso aqui. Por isso que não veio. Eu deveria ter colocado aqui, ó. Se eu colocar um falso aqui, ó, por exemplo, a 404. 404 é vazio, é um erro. Eu poderia fazer isso aqui, ó. True. Response parâmetro, deixar nulo de novo. Response body, eu poderia fazer isso aqui, ó. Colocar um erro. Erro A. Entendeu? Erro B. Então aqui eu posso diversificar os tipos de erro. Como vocês estão podendo ver aí, ó. Erro A, erro B. Entendeu? E assim por diante. É assim que a nossa API vai funcionar. Valeu, galera!